Oi, tudo bem? Que bom ter você aqui sintonizado no Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Temos uma programação muito especial voltada para cada ano, cada série e cada segmento, desde a educação infantil, anos iniciais, anos finais, ensino médio e educação de jovens e adultos. A gente está aqui para contar para você, com um pouco mais de detalhes, como funciona o Centro de Mídias da Educação de São Paulo, como você pode estar sintonizado com a gente. E para isso eu trouxe o maior especialista aqui da nossa rede, que é o Marcos Barros, mais conhecido como Marcão. E aí, Marcão, tudo bem? Tudo bem, Jussi? Olá a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês no Centro de Mídias de São Paulo. É um prazer enorme mesmo ver como que isso tudo se transformou e tudo que vai proporcionar a todos os nossos professores e aos nossos estudantes. Maravilha, Marcão. A gente tem um monte de dúvida que eu gostaria de passar uma por uma aqui, dúvidas dos alunos. E eu quero começar com a primeira, Marcão, que é o seguinte. Como é que eu faço para assistir às aulas do Centro de Mídias? Se eu não estou ainda, né, nos principais canais, que é o aplicativo e a televisão, como é que eu faço para acessar esses canais? Primeiro você tem que fazer o download na loja do seu celular. Ele funciona tanto para Apple, tá, para celulares iPhone, quanto para celulares do Android. Tá? Então você vai lá, acessa a sua lojinha e procura o CMSP igual está aqui. Ó. CMSP, ele vai te aparecer dois aplicativos. O CMSP Educação Infantil e Anos Iniciais, que ele é dedicado aos anos iniciais e à educação infantil. Tá? E o Centro de Mídias SP, que é para os anos finais e o ensino médio. Então você vai lá, faz o download, tá, dos dois, dependendo de qual você vai usar, de qual é a sua série, e ele vai instalar bonitinho. Essa é a carinha de login do Centro de Mídias dos anos iniciais, e essa é a carinha do Centro de Mídia dos anos finais e do ensino médio. Bacana. Então, o aplicativo a gente tem como baixar, deixar tudo organizado, né? E a televisão? Como é que eu acesso o canal da televisão para assistir minhas aulas? Quando você procurar a TV Cultura na sua televisão, dependendo da sua cidade, ela sempre vai ser o ponto 3. Um exemplo, se na sua cidade a TV Cultura é a 40, então a TV Educação vai ser 40.2 ou a 40.3. 40.2 ela é destinado aos alunos dos anos iniciais e da educação infantil, e o 40.3 é o dos anos finais e do ensino médio. Assim, se for o canal 2, é o 2.2 e o 2.3, e assim vai, dependendo ali da grade da cultura, né? Dependendo do canal que é a cultura aí na sua cidade. Deixa eu ver se eu entendi, Marcão. Então, a gente tem dois aplicativos e a gente tem dois canais de televisão, é isso mesmo? Exatamente isso. Além das redes sociais, né? Que o Facebook e o YouTube, nós também temos canais e páginas lá que também dá para acompanhar todo o nosso conteúdo. Lá, então, nós temos tudo isso aí disponível para essa galera. Marcão, eu tô com um problema. Eu tô sem internet. Não tenho Wi-Fi, não tenho internet. Como é que eu vou poder acompanhar as aulas do aplicativo? Olha, o que acontece? O aplicativo, ele patrocina o seu dado, tá? Então, quando você fizer o download, logar, tanto para Android quanto para iOS, ele vai funcionar com rede patrocinada. O que isso quer dizer? É só você habilitar os dados móveis, você tem que ter um chip no seu celular, habilitar os dados móveis, mesmo se você não tiver ali um consumo para você fazer, acabou seus dados móveis, ele vai patrocinar automaticamente, tá? Então, você vai conseguir acessar a sua sala e todas a programação do aplicativo do Centro de Mídias. Sabe uma dúvida que eu tenho, Marcão, que é o seguinte. Se eu tenho um canal da televisão, está funcionando tudo direitinho, para que eu preciso do aplicativo, então? O aplicativo ele é muito importante para você fazer a interação com os seus colegas, com os demais estudantes, assim como com o seu professor. Né? Que o aplicativo ele não simplesmente vai passar o conteúdo, não só vai passar ali o vídeo. Você tem um momento de interação na aula, que isso é muito importante, né? Principalmente neste momento agora, que a gente está tendo
menos contato, né? Isso é uma forma da gente também ter o contato ali com os demais estudantes da sua sala, até mesmo os demais estudantes do estado de São Paulo, assim como os seus professores. Claro que ao longo do tempo também vamos utilizando o aplicativo, né? E isso sempre vai ficar disponível ali para vocês tirarem dúvidas, para vocês trocarem ideias, né? Para os professores passarem alguns complementos das aulas, né, da sua disciplina, assim como também, de repente, fazer um bate-bola ali, vamos fazer uma avaliação ou coisa do tipo. Então, vale a pena pensar aqui que você precisa conversar com um familiar, seu pai, sua mãe, sua avó, porque tem uma série de coisas que a gente tem que organizar, né? Então, a gente tem que ter a televisão funcionando, né, Marcão? A gente precisa baixar o aplicativo, deixar tudo funcionando. Então, agora é a hora da gente começar a se organizar. Não esquece de falar com os seus pais, com seus familiares, para poder ajudar você nesse momento, né, Marcão? E aí tem um desafio. Se eu tentar entrar lá com o meu usuário e com a minha senha, primeiro que, e se eu não souber esse usuário e senha? Conseguir baixar, está tudo aqui baixado bonitinho. Mas eu não sei meu usuário e minha senha, onde eu posso achar essa informação? Ó, nós temos três tipos de usuários que podem utilizar o aplicativo. O aluno, tá? Que o aluno ele é destinado a ele a aula. Temos os professores, né, que vão contribuir com a aula. Assim como temos também os servidores dos órgãos centrais, das diretorias de ensino ou mesmo administrativos das escolas. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que vocês fazem. Primeiro, vocês vão acessar a plataforma Secretaria Escolar Digital, que é a sede, tá? Isso daqui também dá para fazer pelo aplicativo, eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa, vocês têm que colocar aqui em obter o seu primeiro acesso, tá? Clicando ali em obter o seu primeiro acesso, isso daqui para professores e servidores, eles vão escrever o CPF dele e a data de nascimento. E na hora que colocar enviar, ele vai aparecer ali qual que é o usuário do professor. Qual que é o usuário do professor? É sempre RG, o número do RG e a UF. Se o seu RG é de São Paulo, será São Paulo. Se for de Pernambuco, por exemplo, vai ser PE, tá? Então, aqui é o primeiro passo, tá? Isso daqui para professores e servidores, tá? Caso você saiba o seu nome de usuário, porém você não sabe a sua senha, você esqueceu a sua senha, basta você clicar em esqueci a senha, selecionar que você é um servidor da rede pública estadual, digitar o seu CPF, sua data de nascimento e clicar em enviar. E ele vai enviar um e-mail para a conta particular do servidor do professor, tá ok? Agora, quando a gente está falando de aluno, dentro da própria plataforma Secretaria Escolar Digital ou do próprio aplicativo, tem aqui, ó, esqueceu o RA? Clique aqui. Ou também lá pelo nosso site. Então, pelo site, você vai descer aqui e tem aqui, ó, consulta de RA. O que o aluno vai fazer? Ele vai colocar aqui o município, o nome da sua escola, ele vai selecionar, ele vai escrever o nome completo, a data de nascimento, o nome completo da mãe, o código da imagem que vai aparecer aqui embaixo e clicar em consultar RA. O que vai acontecer? Vai aparecer o número do seu RA. E qual que é a senha? A senha é a data do seu aniversário, tá? Um exemplo, se sua data de aniversário é 01/01 de 2010, a sua senha vai ser 01/01/2010. Então, você pode acessar a Secretaria Escolar Digital aqui com o número do seu RA, tá, que você já pegou ali, e com a data de nascimento, e acessar, e você pode fazer a alteração da senha se você quiser. Mas caso você não queira entrar para fazer essa senha, você pode acessar já o aplicativo com o seu RA e com a senha padrão. Outra coisa que pode ter acontecido é o seguinte: de repente você já acessou a Secretaria Escolar Digital, porém você esqueceu a sua senha. Acontece, né, Marcão? Acontece demais, né? Ainda mais a gente agora tem um monte de redes sociais, um monte de coisa, a gente tem um monte de senhas. Então, o que vai acontecer? Consultou o seu RA, vai clicar aqui em esqueci a senha também. Aqui, no caso, vai selecionar aluno. Você vai digitar aqui RA, o dígito do seu RA, a UF do seu RA,
e a sua data de nascimento em enviar. Quando você clicar em enviar, neste caso é diferente. Já reseta para a senha padrão. Aí o aluno vai lá, acessa e acabou. A senha está certinho. E aí você já pode acessar o aplicativo aqui, conforme eu estou mostrando para vocês. Vocês vão colocar o login, que aí é o RA completo com o dígito SP. Então, seguindo esse modelo, sem traço, sem nada, só números e a UF. E aqui embaixo colocar a senha. No caso de professores e os servidores, escreve RG, coloque o número, SP e embaixo a senha. Ai, Marcão, mas e se eu me perdi em tudo isso? Tem algum lugar que eu possa ligar, com alguém que eu possa conversar e me ajudar? Temos sim. A secretaria disponibiliza alguns canais para atendimento dos alunos, assim para os servidores responsáveis também podem ligar para auxiliar os seus filhos, netos, né? Então, primeiro, você pode acessar pelo portal de atendimento da secretaria, que é o atendimento.educacau.sp.gov.br, ou ligar para o 0800 77 00012. Repetindo, é atendimento.educacau.sp.gov.br ou o 0800, que é o 0800 77 00012, que todos os atendentes eles já estão assim com as informações, já estão com as ferramentas, para quê? Para já ajudar, e quando você terminar o atendimento, você já terminar o atendimento utilizando o aplicativo. E é isso, né, pessoal? Agora a nossa sala de aula é esse ambiente, é a televisão e é o aplicativo. Então, é como se a gente estivesse na escola. Se eu cheguei, a porta estiver fechada, eu tenho que encontrar um jeito de entrar, não é isso? Então, é muito importante que vocês busquem esses canais de atendimento para que tudo esteja funcionando corretamente, porque as nossas aulas agora acontecem por aqui, né, Marcão? Não, a gente pode assistir pelas redes sociais, no Facebook, no YouTube, mas a gente precisa estar no aplicativo, porque o aplicativo é onde a gente encontra as pessoas, né? Então, é onde a sala de aula acontece de verdade. Então, se você tiver dificuldades, chama um adulto, chama um responsável para te apoiar, mas não desista de estar com a gente, tá bom? Podemos contar com vocês? Marcão, entrei, deu tudo certo. Aí, eu estou vendo lá o meu nickname. O que é esse negócio de nickname, Marcão? O nickname é onde a gente vai fazer a identificação tanto do servidor quanto do aluno. Um exemplo, sempre vai ter ali as suas primeiras iniciais do seu nome e ali o final vai ter o seu RA. Por quê? Porque isso facilita na comunicação também entre o professor e o aluno, claro, e também nas salas para o professor, que também terão grupos só de professores, a identificação entre um professor e o outro, né? Porque às vezes a gente coloca lá um nickname, Marcão, um exemplo. Quantos Marcão pode ter na sala, na escola? Né? E de repente ali, se é o Marcos Aparecido e de repente o outro é o Marcos Barros, eu vou saber exatamente quem é quem e vou diferenciar quem é quem. É importante, né? E eu posso hoje trocar isso? Hoje não é possível, tá? Fazer essa troca por conta da identificação. Porém, os próximos passos será possível trocar para professor, através da Secretaria Escolar Digital. Hoje não é possível, tá? Isso já está em desenvolvimento, mas sim, para professores e servidores será permitido. Para aluno não, por quê? O aluno fica muito mais fácil a identificação do professor. Quando é um professor para 40 alunos, 35 alunos, dependendo da quantidade, é mais fácil o aluno identificar quem é o professor. Já, ao contrário, fica muito mais difícil, né? Então, é por isso que para professores e servidores isso será possível no futuro, tá? E é porque também o nickname é a identificação do aluno aqui na rede, né? Então, é importante que seja essa mesma informação que é toda a vida escolar sua, né, aluno? Tá dentro deste mesmo número, né? Então, não é somente no aplicativo. Então, é importante também, né, Marcão? Sim, uma outra identificação que é muito legal, que é o seguinte... quando a pessoa, o aluno, o servidor acessa o aplicativo, automaticamente a gente já sabe que o aluno ou o professor já acessou, né? Tem gente que fala assim, vou mandar um olá ou um bom dia. Realmente não há essa necessidade porque a gente já pegou ali o seu registro só de você entrar. Claro que isso não vai ser utilizado como registro, né? Mas
às vezes há uma preocupação de vou confirmar minha presença pelo chat. Não há essa necessidade, tá? Porque se houver qualquer problema, se de repente alguém deu uma sugestão muito legal e a gente quer entrar em contato, automaticamente a gente já tem o seu contato, tá bom? A gente já sabe, identificado, porque você já está utilizando a senha, né, o usuário e a senha da plataforma da Secretaria Escolar Digital, e ali você tem todo o seu cadastro, a gente consegue fazer essa identificação. Maravilha, Marcão. Aí é o seguinte, deu tudo certo, entrei, está funcionando, eu queria me organizar, né? Eu queria saber que horas a gente vai ter a programação, se eu sei qual que é a minha série, onde eu acho essa informação? Nós criamos automaticamente dentro do aplicativo uma enturmação. Ou seja, para cada aluno e para cada professor, a gente sabe quais são as séries que o professor leciona, tá? Quais são as disciplinas do professor, que tem professor que aplica, que leciona mais de uma disciplina, assim como o aluno, a gente sabe qual é a série do aluno, e se o aluno é um exemplo da sexta A, da sexta B, do primeiro ano A, do primeiro ano B. E o que a gente fez? A gente pegou essa base de dados, a gente imputou dentro do aplicativo. Então, o aluno do primeiro ano, ele vai acessar o aplicativo e vai aparecer lá o canal do primeiro ano do ensino médio, por exemplo. Tá? Aqui é um teste, aqui é um exemplo, né, do primeira série do ensino médio. Então, as aulas iniciarão no dia 27/4, né? E será de segunda a sexta, das 14h45 às 15h30. O aluno, hoje, ele vai ter essa carinha aqui do aplicativo, tá bom? Aqui embaixo, onde está escrito canais, sairá uma atualização onde aparecerá aqui que são turmas. Porque a gente está fazendo isso de forma gradativamente, né? Para que a gente não tenha nenhum tipo de problema na hora de imputar, tá? A nossa previsão é até 30 de maio a gente finalizar isso. Claro que a gente não vai fazer tudo só no dia 30 de maio, nós vamos fazer gradativamente. E conforme, se não tiver nenhum problema, esse processo vai ser adiantado, tá? Então vai aparecer ali embaixo para o aluno, ele vai ver a série dele, que é o canal onde ele vai clicar para acompanhar as suas aulas, e ali embaixo o canal que é da turma dele, porque ele vai ter ali o contato com os seus professores e com os demais alunos da sala, tá? Os seus colegas. Entendi. Então, hoje, o que a gente tem é o nosso canal da série, onde a gente vai ter conteúdos específicos para aquela série. Então, se eu sou do 7º ano, eu só vou ver o canal do 7º ano, e ali eu vou ter as aulas respectivas à minha série, certo? Então, não se assuste se você entrar daqui a alguns dias e encontrar também as suas turmas, né? Porque a gente está desenvolvendo os espaços especiais para as turmas das escolas, tá bom? Marcão, seguinte, agora eu já sei como me localizar no aplicativo, né? Mas eu preciso saber, tem outro lugar que eu consigo saber, por exemplo, além do horário da minha aula, mas qual aula a gente vai ter? Olha que legal, Jússi. No site do Centro de Mídias de São Paulo, nós temos a programação. Para quem quiser ver, é só entrar no site do Centro de Mídia sp.educacau.sp.gov.br, tá? Acessar a programação, que lá nós teremos toda a programação do Centro de Mídias. O que vai acontecer nos próximos dias, o que está acontecendo hoje, né? E aí dá para a gente se localizar aqui dentro da programação. Inclusive, dentro aqui do site, nós também temos as perguntas e as respostas, que é o nosso FAQ. Aqui tem muita coisa que dá para tirar muita dúvida de todo mundo. Legal, no horário do almoço, né? É bom dizer que no horário do almoço fica ligado, viu? Porque a gente vai ter conteúdos de variedades, entrevistas, escritores, a gente vai ter visita em museus, então a gente vai ter uma série de coisas que vão acontecer no horário do almoço, e chama a família para assistir com você também. Fica ligado aí no horário do almoço, do meio-dia às 14 horas. Marcão, outra coisa que eu queria saber aqui, que a gente tem umas dúvidas, se é possível, quando eu entro no aplicativo, eu queria que você mostrasse se eu consigo marcar alguém específico, né? Ou seja, eu consigo usar aquele recurso de responder algo direcionado a uma pessoa em específico. Você consegue mostrar isso para a gente? Eu consigo sim. Aqui eu abri para vocês verem o canal
da terceira série do ensino médio, por exemplo, tá? Aqui a gente tem algumas dúvidas. Olá, bom dia. Caso eu queira responder, eu vou clicar, segurar, né? No caso ali a gente vai com o ponto, aqui eu estou fazendo com o mouse para facilitar, mas imaginando que aqui é meu dedo. Clicou, você apertou nessa setinha aqui, é só você responder o boa tarde e enviar, tá? Aí vocês vão ver que aqui, ó, eu respondi para a pessoa que mandou a mensagem. Jussi, e todo mundo que está assistindo, é muito importante. Pode acontecer de alguns momentos o chat ficar fechado, né? Porque o professor ele vai estar interagindo ali com a turma, né? Com todo mundo, e o chat estar fechado. E de repente o chat abrir, tá? Isso não é um problema, isso é uma moderação que a gente faz dos canais. Também pode acontecer de durante horários que não é da sua aula, esse chat, o canal inteiro, na verdade, estar fechado. Você vai clicar em cima e vai falar, não é possível você acessar. Isso também é programado, tá? Para que a gente não mantenha ações desnecessárias dentro do aplicativo. É uma segurança para todos, né? E prestar atenção, né? Também no que está acontecendo na aula, né? Isso é muito importante, né? E uma segurança para todos, porque ali teremos alunos de várias idades, né? Temos professores e também, além dessa divisão do aplicativo, que ficou muito legal, isso também economiza recursos, né? Aqui, quando a gente não está utilizando mantê-lo fechado, a gente tem uma economia e ele melhora até o uso do aplicativo. Mais limpo, ele né? fica mais rápido, fica mais limpo. É bem legal isso. Agora é importante lembrar que sempre que tiver uma pergunta, ou seja, a gente vai estar o tempo inteiro conversando com vocês ao longo das aulas, né? Sempre que a gente tiver uma atividade, uma pergunta, a gente abre o chat, né, Marcão? Porque aí as pessoas vão conseguir contribuir e vão conseguir responder e até interagir aqui com o palco, né, Marcão? Isso. Olha só que legal. Quando a gente faz a interação, né, pelo chat, uma coisa já é bacana, porque você está tendo ali uma aula de um professor, você tem alunos e professores dentro de uma sala, isso já é algo bem legal. Agora, você também pode participar da aula, né? Você consegue fazer ali uma colaboração com o professor. Olha que legal. Aqui, eu estou mostrando de novo, eu estou na mesma sala. Nós temos aqui a sala do terceira série do médio, e aqui, está vendo que tem uma mãozinha? Eu vou apertar na mãozinha e vou solicitar a minha vez. O professor aqui, ele vai receber uma notificação que, olha, o Marcos, ele quer colaborar aí na sua aula. E aí ele vai autorizar e eu vou usar com ele, utilizando o celular mesmo, a câmera. E ele já pega o microfone também. Pode ver que aqui no celular, ó, eu estou aqui, tá vendo? Ó, estou utilizando. E isso é muito legal, porque faz com que todos participem ali da aula, né? Dando ideias, fazendo questionamentos, né? E isso fica bem legal, fica uma aula bem colaborativa. Bacana. Então, pessoal, tem muitas formas de participar. A ideia é a gente ter uma sala de aula funcionando e as perguntas sendo respondidas. A gente tem no nosso chat profissionais, né? Professores e moderadores que ficam ali respondendo as dúvidas em texto e ficam também acompanhando os comportamentos, né, Marcão? É verdade. A gente precisa demais que a gente mantenha um respeito com todos os colegas ali dentro, com os seus professores, né? Isso é muito importante, assim como dentro da sala de aula. O aplicativo ele está tendo uma aula, ou seja, ele é uma sala de aula virtual, não é? Então, temos moderadores para acompanhar, como eu disse, todo mundo é identificado, né? Caso haja algum problema, algumas consequências, né, eles sofrerão, né? Mas essa não é a ideia. A ideia do aplicativo é que a gente faça ele de uma forma bem legal, colaborativa, né, comportada entre os seus colegas e seus professores, não é? Para a gente não ter nenhum tipo de problema e consumir o máximo possível esse aplicativo que ficou realmente, não só aplicativo, como todos o conteúdo, quando a gente estiver no Facebook, quando a gente estiver no YouTube, né? E consumir isso e tirar
o melhor proveito do conteúdo que está sendo passado. E a gente tem um filtro no chat já automático de termos impróprios, ou seja, palavras palavrão, esse tipo de coisa não vai ter lá no aplicativo. Mas se a gente também perceber um comportamento indevido, ofensas, enfim, um comportamento que a gente não deve ter na vida e não deveria ter no ambiente digital, a gente pode ser banido. Então, se você estiver lá e você cair do aplicativo, você sabe que você fez coisa errada, né, Marcão? É verdade, porque ali a gente vai ter, como são 2 aplicativos, a gente não tem só alunos e os professores. Nós temos também os responsáveis, né? O responsável não é só o pai e a mãe, a gente tem a avó. Então, a gente manter, né, um ambiente bem legal ali, não vai ter problema nenhum de banimento, mas caso tiver, vai ter um puxãozinho de orelha, vai né? para a sala da diretoria. Marcão, vamos lá. Tem algumas coisas aqui que acontecem bastante com relação ao volume do aplicativo. Tem como eu regular o som? Às vezes está muito baixo. O que você recomenda aí para a gente de configurações? Aqui no próprio aplicativo, nós temos algumas configurações que a gente pode mexer, tá, gente? Então, aqui, ó, quando a gente tem aqui, ó, áudio, eu posso simplesmente diminuir o áudio, tirar o áudio, quer dizer, ou tirar o vídeo, eu não quero assistir o vídeo, porém, ele pega automático das configurações do celular. Sabe o nosso botãozinho de aumentar o volume? A gente aumenta o volume, ele automaticamente vai aumentar o do aplicativo. Ou seja, você pode controlar pelo volume aqui do próprio aplicativo, do seu celular. Então, se estiver baixo, dá uma olhada lá se você não está com o volume reduzido, né? Então, tem a configuração para você aumentar o volume dentro do próprio aplicativo também. Maravilha, Marcão. Eu queria retomar uma coisa que é importante. Quando você pedir para entrar em vídeo, sempre perceba se você está com a configuração, se você autorizou a câmera para entrar em vídeo, né? É uma coisa que acontece muito. Você está tentando entrar e não consegue. Então, garanta, quando você levantar a mãozinha no aplicativo, que está tudo funcionando, que seu microfone está habilitado e que a sua câmera também está sendo permitida, né? Marcão, tem muitas perguntas aqui, mas eu queria retomar algumas coisas que eu acho que são importantes sobre organização. Então, pessoal, você está na sua casa, você precisa estudar e a gente precisa ter uma rotina, igual a gente tem quando a gente vai para a escola, né, Marcão? Então, levanta, escova dente, se arruma, escolhe um lugar da sua casa para você conseguir estudar, já negocie com o seu familiar ali o dispositivo, caso você não tenha o exclusivo para você, explica para ele, olha, só nesse horário aqui que eu vou assistir as minhas aulas, deixa todo o seu ambiente organizado, celular carregado ou tablet, né, para não cair no meio da aula. Então, a gente tem que se preparar e estar organizado para acompanhar as nossas aulas. Deixem seus cadernos de atividade à disposição, papel, caneta, tudo que você precisa na sua sala de aula, você também precisa se organizar. Bom, pessoal, acho que a gente conseguiu passar por muitas dúvidas. A gente pode voltar aqui, né, Marcão? Tem tantas novidades que vão entrar no aplicativo, a gente pode voltar e contar um outro dia. Você topa? Eu topo. A gente volta aqui, mostra tudo, né? As novidades, o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que a gente corrigiu, que isso é muito importante a gente falar para vocês, né? Um exemplo, o Android 5.1 para trás ainda não está disponível. Entendeu? Então, quem tem 5.1 para trás ainda não vai conseguir fazer. Mas estamos trabalhando para que ele fique cada vez melhor o aplicativo para todos e a gente vai voltar aqui sim. Nossa, quanta coisa legal, né, Marcos? A gente aprendeu hoje, quantas dúvidas a gente esclareceu, mas outras dúvidas vão surgir. Então, à medida que a gente for utilizando, a gente aprende coisas, mas outras dúvidas vão aparecer. Então, agora é a hora de colocar a mão na massa. É isso por hoje. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia, estudantes, professores, gestores e demais que participam nesse dia de hoje dessa aula. Eu sou o professor Isaac e eu vou pedir para o meu colega ao lado se apresentar. Oi, Isaac, bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal de casa. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos apresentar para vocês uma aula destinada aos alunos do 7º ano sobre frações e suas diferentes representações. A gente está com o chat ligado aqui, eu vou comandar um chat com vocês. Eu gostaria muito da participação de vocês, vai ter algumas atividades bacanas, alguns desafios. Quero ver se vocês acertam, se errar também tudo bem, não tem problema.
E é isso, né, Isaac? É isso aí. Então, como o professor Rafael já adiantou, a gente vai estar falando sobre frações e suas diferentes representações, tá? Então, para representar os números fracionários, foi criado um símbolo que é a fração, sendo A e B números naturais, ou seja, o que são números naturais? 0, 1, 2, 3, e assim por diante. Só que o B, que é o denominador, ele tem que ser diferente de 0, não pode ser 0. Tá? Então, indicamos a divisão de A por B com o símbolo A dividido por B, ou na forma de A sobre B. Lembrando que A é o numerador e B é o denominador. O que significaria o numerador da fração, professor Rafael? Eu acho que é bem simples, né? O numerador, numa forma bem simples, é o número que vai em cima, certo? E o denominador é o número que vai embaixo. Mas eles têm uma diferença. O numerador, o denominador, ele determina em quantas partes será dividida. E o numerador, quantas partes vai estar representado. O todo, né? O denominador, o todo. E quantas partes será representado. Então, a gente vai começar já com uma primeira atividade. E a gente vai solicitar que vocês realizem uma lista de quais situações utilizamos as frações em nosso cotidiano. Então, a gente vai dar para vocês 3 minutinhos e solicitar que vocês compartilhem no chat as respostas, tudo bem? Pessoal, estamos de volta. Eu estou acompanhando o chat de vocês, eu estou adorando a participação de vocês, muitas respostas. Um fato curioso é que muita gente, se repetiu bastante, estava falando em relação à comida. Será que há alguma relação com a quarentena, Isaac? Olha, não sei, esses dias todos em casa, hashtag fica em casa, acho que o pessoal está pensando bastante em comida também, viu? Sim, a Beatriz e a Sara falaram que usam bastante em receitas. Estou curioso depois se elas puderem escrever quais receitas utilizaram, né? A Yasmin falou quando comemos um pedaço de pizza, né? Geralmente a pizza, na maioria das vezes, ela é dividida em 8 pedaços, né? Se você come um pedaço, geralmente você come 1/8 da pizza, né? Muito bom. A Rafaela falou para dividir remédios. Às vezes o médico fala, não toma um comprimido, toma meio comprimido. Ou toma um comprimido e meio. O Guilherme ele falou que basicamente em todo lugar e várias atividades. A importância, né, Isaac, de você estudar, entender, compreender frações. Vou contar uma breve história para vocês que aconteceu comigo em relação a frações. Tem um erro nessa história, vamos ver se vocês adivinhem ou identifiquem aonde que está esse erro. Estávamos no restaurante, um restaurante de rodízios japonês, a gente já tinha comido bastante, né? Mas a gente queria comer um pouco mais. A gente falou, não, vamos pedir uma barca a mais. E aí eu sugeri, falei, não, essa barca é muito grande, a gente vai desperdiçar a comida. Vamos pegar 1/3 dessa barca. Aí o meu colega soltou a seguinte frase, não, 1/3 é pouco, traz 1/4. Você acha que ele errou ou não, Isaac? Então ele come menos ainda. Ele vai comer menos ainda, Vai comer né? menos ainda. Muito bom. A galera continua participando, quando dividimos uma barra de chocolate com os amigos, né? Esse exemplo bastante. Muito bem, pessoal. O Thierry aqui falou em materiais de construção bastante, né? Então vocês percebam quanta coisa que nós utilizamos frações e às vezes a gente não percebe. E a importância de entender o seu significado, o que elas representam, tá? Então, a gente vai lançar, Rafael, um desafio para eles. Na próxima atividade que vai aparecer para vocês aí agora, nós temos 3 figuras, ok? Nessas 3 figuras, nós queremos que vocês representem, por meio de fração, a parte colorida de cada figura. Mas, qual que é o desafio? Que vocês determinem utilizando estratégias diferentes, ok? Então, se você, em das figuras,
contou quadradinho por quadradinho, na outra, Rafael, não vale. Ó, Isaac, o Tem pessoal que tentar de outra forma, outra estratégia. o pessoal tá falando que não consegue desenhar. Não, gente, o tempo que a gente vai dar não vai ser suficiente para desenhar. Não vai ser desenhado. Vai ficar o slide aí na tela para vocês, então vocês vão poder acompanhar pela telinha e somente efetuar as respostas. Lembrando, não vale fazer da mesma forma. Tem que procurar uma estratégia diferente, ok? Agora fiquei curioso, hein? Vamos soltar para eles? Vamos soltar para eles, mais 3 minutinhos para eles fazerem. Oi, pessoal, estamos de volta. Esse chat está bombando, muita gente respondendo. Tá, Isaac? Foi bacana a participação do pessoal. Eu vou falar alguns nomes aqui, aí você fala se eles acertaram, tá bom? O Igor, ele falou que o primeiro é 8 sobre 16 avos. Você acha que ele acertou? Olha, vamos verificar? Então eu vou utilizar uma estratégia para fazer esse daqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou contar o total de quadradinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ou seja, o todo aqui, 16. E vou contar agora quantos estão coloridos. No caso, vermelho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de 16. 8, 16 avos. Muito bom, acho que ele acertou então, né? Acertou. Você sabe que ele colocou uma questão curiosa, que ele não só colocou 8 sobre 16, mas ele colocou uma outra representação, ele colocou 1 sobre 2, meio também. Olha, então ele também fez aqui fração equivalente. 8 16 avos equivale a meio. Certinho, Igor. Muito bom, parabéns. Muito bom. Na resposta 2, o José Armando, ele colocou 13, 20 avos. 13 20 avos. Sim. Vamos ver, José Armando, se você acertou? Eu vou fazer de outra estratégia agora, tá bom? Eu vou fazer assim. Eu vou contar quantos quadradinhos brancos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 quadradinhos brancos. Vou contar agora quantos azuis eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, certo? É isso aí. 13? Será que é 13? Sim, sim. Será que eu não contei um a mais ou um a menos? O pessoal tá Então falando eu que tenho é aqui. 5, 5, 10, 11, 12, 13. Toma cuidado para vocês não contarem duas vezes o mesmo quadradinho que está cruzando ali, tá? Ô Isaac, o pessoal está falando aqui que tem um truque para resolver, que você multiplica a quantidade de linhas pela quantidade de colunas para saber o total de quadradinhos. Isso funciona? Ah, funciona. Vamos ver se... Aliás, funciona. Claro que funciona, mas eu quero fazer isso daí no último. Então tá bom. Que no último, eu tenho certeza que a maioria deve ter feito por essa estratégia, professor. Então, nós temos aqui, de coloridos, vou colocar aqui no caso azul, nós temos 13, certo? Então, o total de quadradinhos, 12 mais 13, 25. Desses 25, quantos estão coloridos? 13. Então, a fração é 13 sobre 25 avos. Então, acho que ele se equivocou, né? Que falou 13 sobre 20. Ah, então ele esqueceu de contar algum, hein? Mas tá bom, olha, acertou o numerador, só o denominador que acabou errando, mas na próxima eu tenho certeza que ele acerta. O Lucas Henrique, ele colocou a fração 1 sobre 71. 1 sobre 71. Lucas, eu acho que você confundiu, porque a gente quer a parte colorida, né?
E o 71, vamos ver o que acabou acontecendo. Você sabe o que me lembrou essa resposta? Me Ah. lembrou o conceito de razão, que a gente vai falar mais para frente. Mais para frente, a gente vai falar outra representação de fração, que é a razão. Então, esse daqui já é um caso que eu vou usar uma estratégia diferente também. Como só tem um quadradinho branco, ou seja, um quadradinho que não está pintado, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou multiplicar a base e a altura dele, que daí eu vou ter o total de quadradinhos, ok? Então, nós temos aqui na base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9 na base e na altura dele, se a gente contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu efetuar 8 vezes 9, temos 72. O total de 72 quadradinhos. Desses 72 quadradinhos, quantos não estão pintados? Apenas 1. Então, 72 menos 1, 71. Então, são 71 quadradinhos pintados, num total de 72. Então, a fração é 71, 72 avos. Perfeita, Maria Eduardo, Gabriel acertou essa questão, a Tawane acertou, o Rian também acertou. O pessoal tá mandando bem, hein, Isaac? Olha, que bom, hein? Isso é muito bom, e ainda mais nessa retomada que a gente tem das nossas atividades, dos nossos estudos dessa forma, né? Bom, professor Rafael, a gente vai agora tratar da fração e suas outras representações, tá? A gente vai tratar da fração e suas outras representações, que no caso é na forma de razão, na forma de porcentagem e na forma de probabilidade. Muito Então, bom. o que é razão? Né? Vou passar o slide aqui. Razão é a comparação entre duas grandezas, uma forma bem direta de explicar o que é razão. Professor Rafael, o que é grandeza? Grandeza é uma representação de alguma coisa, de algum objeto, como por exemplo, hora, né, velocidade, peso, altura, tudo isso são grandezas que representam alguma coisa, né, quantitativamente falando. Ou seja, tudo aquilo que a gente pode medir, né? Tudo que a gente pode expressar por meio de quantidade, de altura, distância, Sim, tempo, né? Então, aqui a gente tem um exemplo. Para cada 96 metros, uma determinada pessoa realiza essa distância em 2 minutos. Quais as grandezas que estão sendo analisadas nesse exemplo? Distância e tempo. Então, a razão é de 96 para 2. 96 metros para cada 2 minutos. O que significa que essa pessoa, Rafael, se a gente dividir 96 por 2, ela percorre 48 metros a cada minuto, por minuto. Responda aí no chat, você acha que essa pessoa está rápida ou devagar, em sua perspectiva? Isaac, eu achei interessante, esses dias aí em meia quarentena eu quis fazer arroz e eu esqueci a receita. E aí minha mãe falou da seguinte maneira, 1 xícara de arroz para 2 de água. 1 xícara de arroz para 2 de água. O que significa então? Significa que é a razão 1 para 2, né? 1 para 2. Será que esse arroz sai gostoso? Pessoal, aí no chat comenta aí. Tem alguma receita diferente dessa que eu falei? Está certa, está errada? Até na hora de fazer um bolo, para cada quantidade de farinha, quantidade de ovos, fermento, assim por diante. A gente acaba utilizando bastante em várias situações. Né? Porcentagem, que é uma outra forma de a gente representar as frações. Porcentagem vem da origem em latim percentum, o que significa por cento, ou seja, razão de base 100. Então, para a gente obter a porcentagem, a gente pega a razão e determina ela numa base 100, denominador 100, ok? Aqui um exemplo. Numa pesquisa entre 2 turmas do 7º ano, 20 entre 50 alunos gostam de vôlei, gostam do esporte vôlei. Então, qual que é a razão entre quem gosta de vôlei e os alunos? 20 para 50. Como que eu quero
saber, o que eu quero saber nesse exercício? Eu quero descobrir a porcentagem, então, de alunos que gostam do esporte vôlei. Então, ali embaixo, vocês verifiquem que 20 sobre 50, não está explicado que a razão, a base é 100? Então, se eu multiplicar 50 vezes 2, não dá 100? Se eu mexi embaixo, multipliquei por 2 embaixo, daí entra o exemplo daquele aluno que utilizou fração equivalente, né? Sim, sim. Do 8/16. Ele pegou, para chegar a meio, 8/16, eu divido por 8 numerador, divido por 8 denominador. Aí eu chego na fração equivalente. Nesse caso, como eu multipliquei por 2 o denominador, eu tenho que manter a equivalência, ou seja, multiplicar por 2 o numerador. Então, 20 vezes 2, 40, 50 vezes 2, 100. Então, nós temos 40 centésimos, ou seja, 40%. Então, o símbolo, lembrando que o símbolo de porcentagem é representado por essa barrinha e essas duas bolinhas. A barrinha representando o algarismo 1 e as bolinhas os algarismos 0 do número 100. Ok? O pessoal está interagindo aqui, respondendo aquelas perguntas, sabe, Isaac? O pessoal falou que a pessoa está rápida. Quanto que era? 48 passos por minuto? 48 metros por minuto? 48 metros por minuto. Olha, eu não sei não, eu acho que é devagar, hein? O que você acha? Ah, eu acho que a pessoa está no meio termo ali, entre rápido e devagar. Ah, entendi. Pense um pouquinho, mais ou menos. Eu, quando corria, né, em rua, porque agora com a quarentena não posso mais, eu fazia mais ou menos 5 a 6 minutos por quilômetro. Corajoso. Tem a perna grande. Probabilidade. Probabilidade, ela está associada à chance de determinado evento acontecer. Encontramos probabilidade realizando a divisão entre o número de eventos favoráveis pelo total de resultados possíveis. Futuramente, né, Rafael, esses resultados possíveis, essa nomenclatura, ela vai mudar um pouco para o aluno, né, conforme ele for se especializando mais na atividade. Aqui eu vou dar um exemplo, depois eu vou até sugerir para o professor Rafael falar um pouquinho mais aqui também. Em uma gaveta há 5 camisetas das cores azul, amarela, verde, vermelha e lilás. Qual a probabilidade de você pegar uma camiseta verde? Lembrando, você não vai olhar e eu achei a camiseta verde. Você simplesmente, aleatoriamente, você vai pegar e puxar. E a camiseta verde, qual será a probabilidade de você encontrá-la? Então, o que é o evento possível, o resultado possível? Nós temos 5 camisetas. Então, são 5 possibilidades ao total. E quantos eventos favoráveis eu tenho? Eu só quero uma camiseta verde, então é um evento favorável. Então, nesse caso, a razão é de 1 para 5, né? Efetuando a divisão de 1 para 5, obtemos 2 décimos. Como a gente quer saber a probabilidade, a porcentagem, 2 décimos vezes 100, 20%. A chance, nesse caso, de você obter êxito em pegar a camiseta verde é de 20%. Professor Rafael, eu queria que você passasse para os nossos estudantes mais um exemplo de alguma situação em que a probabilidade é muito pequena de se acontecer. A pessoa tem que ter muita sorte de que aconteça com ela. Ah, então, acho que um caso muito difícil de acontecer, uma probabilidade muito pequena de acontecer, é, por exemplo, de você ganhar na loteria. Eu acho muito difícil. Eu, como matemático, calculo as possibilidades de ganhar na loteria. E quando eu vejo a porcentagem, a chance de ganho na loteria, eu falo, não vou dar meu dinheirinho. Posso estar até errado. Já pensou se eu ganho? Dizem que é uma entre 50 milhões? Depende de cada loteria. Tem loterias mais difíceis, outras mais grandes. Só que eu vou falar algo agora que existe uma grande probabilidade de você pegar. Mas você pode diminuir essa probabilidade. Que é o quê?
a doença causada pelo coronavírus. Ah. Existe uma grande probabilidade de você pegar. Mas você daria alguns exemplos para mim, Isaac, de como diminuir essa probabilidade de você pegar o coronavírus, por exemplo? Ah, com certeza. Lavando bem as mãos, pelo menos por 20 segundos, né? 20 minutos, eu ia falar 20 minutos, haja. Por 20 segundos. Você ficar em casa, respeitar os espaços quando tiver que realmente sair na rua, para ir no mercado, respeitar uma distância de 1 metro e mais outras coisas aí que vocês estão acompanhando diariamente, ok? Bom, gente, então o próximo slide, a gente tem um exemplo aqui de razão onde que ela é utilizada. Eu peguei essa imagem do caderno do aluno do 7º ano, né? Se eu não me engano, página 26. Aqui nós temos um mapa. Como que eu vou representar um mapa de um país numa uma parte de uma folha de um caderno, ou no caso de um livro de vocês aí, né? A gente utiliza, no caso, a razão nessa parte, como escala. Então, nesse mapa aí, que foi pego na página 26 do caderno do aluno, a escala, a cada 1 centímetro daquele mapa, equivale o tamanho real a 250 quilômetros. Então, vamos supor que você pegue de um ponto A, de uma cidade, em linha reta, trace até o ponto B de outra cidade. Se você pegar a régua e fazer a medida, supondo que deu 5 centímetros na régua, a medida entre essas duas cidades A e B. Você pega esses 5 e multiplica por 250 quilômetros, que você terá a distância oficial, original, entre essas duas cidades, em linha reta, lembrando, Seria né? 1.250 quilômetros, no caso? 1.250 quilômetros. Longe, hein? Olha, que bom. Pois é, Continuem eu participando. vou mudar um pouquinho aqui. A Natália, ela falou agora a receita do arroz. Falou a receita do Falou. arroz? Alguns falaram que eu estava errado. Você estava errado? Vamos ver? Tem muita fração? Ó, a Natália disse que são 3 xícaras de arroz e depois cobrir com água até não mostrar mais o arroz. Olha! Ou seja, 3 xícaras de arroz para 6 xícaras de água. Isso é, o dobro de água para o arroz. Olha, trabalhando razão na hora de fazer um arroz, hein? Muito bom. Você gosta, Isaac? Ah, eu adoro. Beleza. Então, olha aqui, voltando aqui à escala numérica. Como está em centímetros, o mapa equivale a 250 quilômetros, então a cada 1 centímetro equivale a 25 milhões de centímetros do real, né? Então, aqui é um exemplo de onde a razão ela é utilizada. Agora a gente vai dar um tempinho para vocês resolverem esse problema aqui. 2 minutinhos tá bom para eles? 2 minutinhos. Dos 20 problemas de matemática de uma turma que a professora passou, Marcos acertou 18. Já na outra turma, do 7º ano B, dos 30 problemas, ele conseguiu passar mais problemas nessa outra sala. A Cláudia acertou 24. Eu quero que vocês digam qual estudante apresentou o melhor resultado. Descreva como que você chegou à sua conclusão. Ô, Isaac, estão falando aqui que encontrou essa atividade no caderno do aluno. Encontrou? Sim, sim. Uma parecida, uma igual? Não sei. Encontrou essa atividade no caderno do aluno. Olha, que legal, hein? Então é isso, essa é a ideia, que vocês interajam aqui com a gente e verifiquem junto ao professor atividades do caderno do aluno, tudo bem? Então 2 minutinhos para fazer aquela atividade lá e a gente já volta. Olá, pessoal, tudo bem? Responderam as questões? Acredito que sim, viu? Porque no chat aqui tem muita gente falando. A maioria está falando que foi o Marcos, hein? Será? Alguns estão falando que foi a Cláudia, que ela acertou mais questões. Também gostaria de salientar aqui a Lavínia. A Lavínia falou que está gostando da aula, que está participando. A gente está percebendo aqui vários participando, vários realizando as atividades, interagindo com a gente, né? Então vamos à resposta, professor Rafael? Vamos, o Fernando aqui, ele falou que o Marcos errou pouco, apenas 2 questões. E quando Cláudia errou mais. Só que a gente vai ver agora em termos de quem, no caso, aproveitou mais as questões, né? Então aqui, Marcos, 18 de 20, certo?
Cláudia, 24 de 30. Então, a pergunta apresentou o melhor resultado, melhor desempenho. Para essa questão, como que a gente vai comparar essas duas razões? Primeiro que os denominadores estão diferentes, então eu vou deixá-los com o mesmo denominador. Eu vou, aqui no caso, multiplicar o 20 por 3 e o 30 por 2. Por quê? Porque 20 vezes 3, quanto que é? 60, certo? 20 vezes 3, 60. E 30 vezes 2 também é 60. Opa, agora está mais fácil. Só que lembra de fração equivalente. Aqui no caso, eu tripliquei embaixo para continuar equivalente à fração, no caso a razão, tenho que triplicar em cima. 18 vezes 3, 54. E aqui, como eu multipliquei por 2 embaixo, então vou multiplicar o 24 por 2. 24 vezes 2, 48. E aí? Agora eu consigo comparar melhor, certo? No caso, Marcos, 54 de 60 e Cláudia, 48 de 60. Então, se fossem 60 questões, com essa continuidade de acertos de Marcos, ele teria acertado 54, enquanto Cláudia teria acertado 48. Então, quem teve o melhor resultado, o melhor desempenho foi o Marcos. Marcos. O pessoal, Isaac, mostrou uma outra estratégia também. Muito que bom. Ele calculou a porcentagem de acertos de cada um. Sim. E aí viu que a porcentagem de Marcos é maior que a porcentagem de Cláudia. Então fica o desafio para vocês que não fizeram por meio de porcentagem. Tenta fazer depois por meio de porcentagem e compartilha com a gente aqui, tá? Agora a gente vai passar para uma outra atividade, que no caso é porcentagem, né? Então, a gente quer que vocês determinem de uma estratégia diferente de resolução essas duas situações, tá? Vamos dar 1 minuto para eles? 1 minutinho para vocês e a gente já retorna, tudo bem? Ok. O pessoal está respondendo aqui, Isaac. O pessoal participando, falando que a primeira é 60. 60. Será que ele acertou? Vamos ver aqui agora? Vou escrever de uma forma aqui, então vou responder de uma forma. 20% de 300. 20% é 20 por 100 vezes 300. Certo? Multiplicando aqui, 6.000 sobre 100. Efetuando a divisão, 60. Certíssimo. Ok? Isaac, eu tenho um jeito mais simples aqui, que alguns já comentaram também, é que tem algumas porcentagens que são muito simples de fazer, como, por exemplo, 10%. 10% é a 10ª parte de algo. A 10ª parte é simples você calcular. Por exemplo, a 10ª parte de 200 é 20, a 10ª parte de 300 é 30, a 10ª parte de 1.000 é 100, a 10ª parte de 1.500 é 150. Bom, acho que eu falei muito rápido, né? Enfim, a 10ª parte de 300 vale? 60 aqui, né? Não. Não, a 10ª parte vale 300, 30. Só que você não tem 20%, 10%, você tem isso. 20%, que é o dobro. O dobro de 30 é 60. Então vamos fazer por essa forma aqui? Qual que seria a 10ª parte de 120? A 10ª parte de 120 é 12, ok? Perfeito. Então nós queremos 80. Então Isso. se a 10ª parte é 12, 12 vezes 8, 96. O Brian Antônio acertou aqui. Olha, que ótimo, Brian, que você acertou. Lembrando que, assim, a gente está demonstrando algumas estratégias. Como o professor Rafael citou, existem várias. Agora, para finalizar, a gente vai ver aqui uma atividade de probabilidade, tá bom? No caso que um sorteio de números foram colocados numa caixa de bolinhas numeradas de 1 a 60. Então, dentro de uma caixinha eu tenho bolinhas numeradas de 1 a 60. Qual a chance de eu sortear uma bolinha que seja com um número primo?
Mais um minutinho? Pois é, que eu estava pensando em deixar esse exercício para casa e a gente Eu volta acho depois. legal, hein? Porque Também a aula acho termina em 2 interessante. minutos, hein? Então vamos deixar para casa, daí na próxima aula a gente vai continuar com o tema de probabilidade e daí a gente acaba dando a resposta. É Vamos deixar pro é desafio. até interessante, coloca o slide para eles, por favor, enquanto eu falo. É até interessante que muitos falaram assim, é para copiar? Bom, não precisa copiar. É interessante que você aprenda. Se você sentir a necessidade de copiar, copie, claro, né? Mas esse daqui, importante, copiem que na próxima aula que a gente vai trabalhar a resposta desse exercício. Lembrando que o objetivo é que vocês tenham acesso a essas atividades e tentem efetuar somente as respostas, né? Nesse caso, lembrando, bolinhas entre 1 e 60, qual a probabilidade de sortear uma que seja um número primo? Então, vocês têm que verificar primeiramente o que é número primo, ok? Então é isso, Isaac. Vamos agradecer a presença. O pessoal está participando muito no chat. Eu adorei. Algumas pessoas elogiando a aula. Muito obrigado a todos. Será que eles aprenderam? Acho que sim, hein? Com certeza aprenderam sim, tá? Então, pessoal, galerinha, uma ótima manhã para vocês, que vocês tenham aí as atividades para vocês realizarem junto com o seu professor. Agradeço a todos que participaram. E quem não participou, avisa aquele coleguinha, aquela coleguinha que não participou, para estar aí acessando o aplicativo, para estar acessando aí por meio de mídias e estudando. Tudo bem? Um abraço a todos. Um abraço, obrigado. Vamos falar mais um tema especial aqui para você, na nossa maratona aqui de estudo. Vamos falar do assunto porcentagem. Eu sou o professor Marcos Murakami, lá do canal Matemática Rapidola. E a gente vai aprender porcentagem aqui. Qualquer dúvida, vai comentando aqui no chat, vai compartilhando aí, chamando, olha, vamos estudar porcentagem. Eu queria também convidar você a pegar seu caderno, pegar seu lápis aí e fazer esse aprendizado junto com a gente. Qualquer dúvida, coloque nos comentários aqui que a gente vai te ajudando, vamos responder. Vamos bem devagar aprender um tema aqui especial para você que é aluno do ensino fundamental, aluno do ensino médio. Esse tema aqui você vai mandar bem, vai aprender hoje. Tá bom? Vamos começar? Venha cá. Primeiro conceito importante, anota aí, razão centesimal. Prof, esse nome feio. O que é uma razão centesimal? É aquela razão para quem esqueceu, é uma divisão. Repita, razão é uma divisão. Agora, centesimal vem de quem? Vem de 100. Então, uma razão centesimal é aquela divisão que o meu denominador vale 100. Eu entendi, prof. Toda razão, toda divisão que o de baixo aqui vale 100, nós chamamos na matemática de razão centesimal, correto? E agora entenda bem, quando aparecer essa simbologia 2 dividido por 100, que seria 2 centésimos, aqui a gente vai ler a partir de agora diferente. Coloca aí, igual. O que é 2 centésimos? Olha, é 2 sobre 100. Isso aqui você vai colocar assim, ó, 2%. Olha lá, toda vez que você tiver uma razão, uma divisão com denominador 100, você pode converter isso para uma taxa percentual. Olha lá, razão centesimal, razão de denominador 100. Isso aqui é a taxa percentual. Esse símbolo aqui, ele é o porcento. O que é o porcento? Quer dizer que eu vou ter 100 embaixo. 2%, 2 em cada 100. Só para você ter uma ideia, seria assim, a cada 100 chutes, você faz 2 gols. Então aqui você tem uma razão aqui, ó, 2 para 100, 2%. Então não esqueça, o que é o 2%? É essa razão de denominador 100. Legal? Vamos ver lá. Como é que eu leio isso aqui? Ó? Eu leio isso aqui, uma razão pode ser lida assim, 5 está para 100, a gente pode ler 5 centésimos, mas o importante é você saber que isso aqui é chamado razão centesimal. Por que uma razão centesimal? Uma razão de denominador 100. Legal, já sei. Mas você tem que saber também que você pode converter essa razão centesimal
para uma taxa percentual, 5%, ó, 5%. Então, esse símbolo aqui, ó, o porcento, ele quer dizer isso, 5 em cada 100. E aí pode aparecer que você tenha a taxa percentual, 20%. Olha a própria leitura. A dica é você saber fazer a leitura corretamente, ó. 20%. O que é 20%? Anota aí. 20 em cada 100. Legal, já entendi, prof. Vamos ver se entendeu? 75%. Coloca aí nos comentários aí. Qual seria a razão de 75%? Aí você coloca 75 dividido aqui por 100. Então, nesse início da nossa aula aqui, eu gostaria muito que você entendesse que tudo começa com esses dois conceitos. Primeiro, você saber que existe uma razão centesimal. O que é uma razão centesimal? É aquela divisão onde o meu denominador vale 100. Então, aqui eu tenho uma razão centesimal. E aqui você faz a conversão direto da razão centesimal para a taxa percentual. 2 dividido por 100, aí você coloca 2%. Aqui 5 sobre 100, você vai colocar 5%. Então é dessa maneira que você converte. Aí alguém perguntaria assim, mas Mura, eu já vi situações que o autor da questão, ele me dá um valor aqui, mas não tem denominador 100, e ele pede a taxa percentual. Verdade. Eu vou te ensinar. É assim, ó. Se, por exemplo, o autor da questão te desse um valor aqui 2/5, vamos anotar aí? 2/5. E ele perguntasse assim, olha, obtenha a taxa percentual. Ah, prof, eu não lembro. Como é que eu faço isso? Como é que eu transformo uma fração para uma taxa percentual? É rapidola. Você vai fazer assim. Vai pegar o seu valor, vai multiplicar toda vez por 100. Olha essa dica especial. Toda vez que você tiver uma fração e quiser passar para uma taxa percentual, você vai multiplicar por 100. Você me ajuda a fazer? Venha cá. 2 vezes 100 vai dar 200 dividido por 5. E quanto é 200 dividido por 5? 40. Você percebeu que foi fácil? Toda vez, não esqueça. Se você tem um número fracionário, quer transformar para uma taxa percentual, essa é a nossa dica bem aqui, ó. Você vai multiplicar o valor por 100. Ah, pode aparecer também em número decimal. Se você tivesse, por exemplo, 0,25 e deseja saber qual é a taxa percentual, você vai pegar esse valor, vai multiplicar por 100 toda vez. E aí 0,25 vezes 100, você vai pegar aqui, ó, aqui é bem fácil, não esqueça, multiplicar por 100, por 10, você pode fazer assim. O 100 não tem 2 zeros? Tem. Então você vai pegar aqui a vírgula, vai deslocar para a direita. Uma casa, 2 casas, e aí vai dar 25%. Então não esqueça dessa informação. Guarda aí, anota aí. Toda vez que apareceu uma fração ou apareceu um número decimal, eu quero transformar para a taxa percentual, você vai pegar, vai multiplicar toda vez por 100. E aí você vai ter o valor em taxa percentual. Então agora você já sabe. Pode aparecer assim, que é direto, né? 2 sobre 100, 2%. Mas se aparecer uma fração aqui que não tem denominador 100, eu posso obter também esse valor da fração ou número decimal para a taxa percentual. Basta você multiplicar por 100. Legal? E não esqueça, o que representa a nossa taxa percentual? Quando você fala que tem 20%, o que é 20%? 20 em cada 100. 20 em cada 100. 75%, 75 em cada 100. Aí alguém pergunta assim, Mura, eu nunca vou errar mais. Cuidado. Vou colocar uma questão aqui e eu quero que você coloque nos comentários, vou te dar um tempo aí, qual é a resposta dessa questão aqui. Olha lá, raiz quadrada, vou colocar aqui de 70 a 40, 49%. Quem é
raiz quadrada de 49%? Coloca aí nos comentários aí. Temos algumas dúvidas já aí? Chegaram algumas perguntas? Vão colocando aí no chat aí as dúvidas, as perguntas aí, dando um salve para a galera aí que está aí nos comentários. Quero saber quanto é a raiz quadrada de 49%. Enquanto você vai pensando, o tio vai apagar aqui esse lado. Vai pensando aí, quem é a raiz quadrada de 49%? Já colocou aí? Olha só, muita gente fala que a raiz quadrada de 49% vai dar 7%. Você lembra da raiz de 49, né? Quem seria a raiz de 49? É 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 vai dar o 49. Só que no caso aqui é por cento, então não vai ser 7. Olha a brincadeira. Isso aqui sempre aparece aí nas redes sociais aí. Quanto é? Desafio. Quanto é raiz quadrada de 49%? E aí você faz assim, ó. Raiz quadrada de 49%. Mural? Não sei. Não sei. A gente não aprende raiz quadrada de taxa percentual. Isso é verdade. Mas eu sei que 49%, anota aí, é 49 dividido por 100. Você recorda? Acabei de falar que a taxa percentual equivale a essa razão centesimal. 49% é 49 dividido por 100. E agora, a raiz quadrada de 49 vale quanto? 7. Não esqueça, 7 vezes 7, 49. Raiz quadrada de 100 é 10. 10 vezes 10 dá 100. Ah, mas esse valor aqui não está em taxa percentual. O que foi que o tio ensinou aqui? Quando eu tenho uma fração e quero passar para a taxa percentual, basta você pegar esse resultado e multiplicar por 100. Aqui você vai ter um zero em cima, um zero embaixo, você cancela. Você está fazendo uma simplificação. Você está dividindo por 10 em cima, 10 embaixo. Que a gente fala assim, ó. Pachaca esse zero, pachaca com esse zero aqui, corta esse zero com esse zero. E aí 7 vezes 10 vai dar 70%. Olha aí, ó. Você pensou nesse resultado aí? Muita gente coloca 7%, mas a raiz quadrada de 49%, ela vale 70%. Será que você mandou bem? Vou colocar uma outra aqui, ó. Vamos chamar aqui de B. Quem é a raiz quadrada de 64%? Coloque aí nos comentários, você já pegou aí a ideia. Quem é raiz quadrada de 49%? Vou colocar logo uma outra aqui para você pensando. Quem já fez aqui, pense quanto é que vale 10% elevado à segunda. 10% elevado à segunda. Ou 10% ao quadrado, como muitos vão falar. Vai fazendo. Deixa eu apagar logo esse lado aqui. O importante nesse início aqui é que você entenda esses conceitos. Você entenda que quando você tem 49 sobre 100, tá? Isso aqui é o 49%. Você entenda quando tem um número fracionário ou então um número decimal e quer transformar para a taxa percentual, você pega o valor e multiplica por 100. Ao multiplicar por 100, você tem esse valor em taxa percentual. E quando for essas perguntas de raiz quadrada de 49%, você não pode fazer isso direto. Você tem que transformar para a fração essa situação aqui. Olha só bem aqui agora. Eu tenho o seguinte aqui, raiz quadrada de 64%. Como é que você pode fazer essa raiz de 64%? Você olha e diz, Mura, eu não posso tirar a raiz direto. Verdade. Você tem que pegar esse valor aqui, transformar esse valor, você vai transformar para uma fração. Dessa maneira, 64% é 64 dividido por 100. 64%, 64 sobre 100. Não esqueça, 64%, 64 centésimos. Agora você calcula. Me responde aí,
Quem é a raiz quadrada de 64? Vale 8. Por que vale 8? Porque 8 vezes 8 vai dar 64. Quem é a raiz quadrada de 100? 10. 10 vezes 10 vai dar 100. Agora eu pego esse valor, vou multiplicar por 100. Mas por quê, prof? Porque eu quero o resultado em taxa percentual. Como é uma fração para taxa percentual, você multiplica por 100. Aqui cancela um zero em cima, um zero embaixo. Você pachaca, né? Pachaca um zero em cima, um zero embaixo. E aí você tem 8 vezes 10, vai dar 80%. Você acertou? Veja aí, pega um caderno, vamos fazendo juntinho aqui. Você já sabe a raiz aí de 64, 49%, como é que você faz. E essa aqui, quanto é que vai dar? 10% elevado à segunda. Quanto é 10% à segunda? Para pensar. 100% vai dar 1, né? 100% é 100 dividido por 100, 1. Cuidado, olha só. 10% é a mesma coisa que 10 dividido por 100 elevado à segunda potência. Agora que você tem aqui, ó, 10%, não esqueça, esse símbolo por cento é o 10 dividido por 100. Aqui, ó, corta, e aí você tem 1 elevado à segunda, que é 1 vezes 1, 1 à segunda vai dar o número 1, e 10 à segunda, 10 vezes 10, 100. Não vai esquecer, ó, aqui esse expoente, aqui é o expoente, o nome, 1 elevado à segunda, e aqui embaixo 10 elevado à segunda. 1 elevado à segunda é 1 vezes 1, e 10 à segunda é 10 vezes 10. E aí eu tenho 1 em cada 100. Opa! 1 em cada 100, a gente lê isso aqui como sendo 1%. Então aqui você tem que 10% à segunda equivale a 1%. Então agora você não vai mais cair nessas perguntas aí das redes sociais. Desafio, quem é raiz quadrada de 49%? 7, 70, você já sabe que é 70%. Dá uma anotada aqui, anote aí. Vou apagar logo esse pedaço aqui. Eu queria agora ensinar para vocês que, além de você saber esse início aqui, que 64% é 64 em cada 100, quando você tem uma fração, você pode passar para a taxa percentual multiplicando por 100, é muito importante você saber calcular uma taxa percentual de um determinado valor. Você vai no comércio, aparece lá, olha, 20% de desconto, ou então atrasou uma conta, vai ter que pagar aí 5% de juros. Você tem que saber dominar esses conceitos, esses termos aí. Então vamos aprender agora esse seguinte exemplo aqui, ó. Eu quero calcular, vou colocar bem aqui, 20%, quero calcular 20% de, vamos colocar um valor aqui, R$120. Imagina aqui R$120. Quanto é que vale 20% de R$120? Prof, como é que eu faço isso? Você pode fazer isso aqui de duas maneiras, pelo menos. Você pode fazer assim, 20% é 20 em cada 100. Você começa primeiro devagar, olhando esse termo aqui. Recorde que aqui é a sua taxa percentual. Então, 20% é 20 em cada 100. Então, bem aqui, ó, 20%, por 100, 20 em cada 100. Esse D aqui é vezes. Aí você coloca vezes quem? 120. Vê a multiplicação, né? 20% multiplicado por 120. Então é dessa maneira que você pode fazer. Toda vez, quando você quiser calcular uma taxa percentual de um valor, você vai fazer uma multiplicação. Primeiro você pega 20%, coloca 20 em cada 100 e multiplica pelo valor, que no caso aqui é 120. Aqui você pode fazer uma seguinte jogada. Não sei se você notou que eu tenho um zero em cima, um zero embaixo. Então você pode fazer uma simplificação. Quando a gente corta o zero, não é que a gente está cortando apenas o zero.
a gente está dividindo por 10 em cima e também 10 embaixo, tá bom? Só para você entender direitinho. Então, como aqui eu tenho 20, tenho 0, eu posso fazer uma simplificação. Divide por 10 em cima, 10 embaixo. Ah, bem aqui também tem um 0. Sempre um 0 em cima, um 0 de baixo. E agora ficou assim, ó, 2 vezes 12, que vai dar 24, dividido por 1. E quanto é 24 dividido por 1? Vai dar 24. Então, o que eu quero dizer? Se você tem uma determinada, por exemplo, camisa, e ela custa R$120 a camisa, e você vai ganhar, por exemplo, um desconto, poderia ser um desconto aqui de 20%, você já sabe que o valor do desconto é de R$24. Não é o valor que você vai pagar na camisa. Se a camisa custa R$120 e você vai ter um desconto é um abatimento. Olha, eu vou te dar um desconto, ela vai sair mais barato que aquele valor. Mais barato, vou dar um desconto de 20%. Mas não é só 20%, é 20% do valor da camisa. É 20% em cima do valor da camisa, que é R$120. Então, que deu quanto de desconto? 24. Aí você subtrai. Quando você subtrai, é para saber o valor da camisa. Esses R$24 que eu coloquei aqui é o valor do desconto. Ah, qual é o valor da camisa? Quanto eu vou ter que pagar? Aí você subtrai. Não esqueça aqui, ó, 0 de 4 você não pode subtrair, empresta 1. 10 tirando 4 vai dar 6. Bem aqui eu tenho 1. Esse 1, 2 não pode. Aí você empresta 1, fica 11. 11 tira 2 vai dar 9. Então o valor da camisa aqui, R$96. Então o assunto de porcentagem, ele é muito importante porque ele está no dia a dia. Né? Vou lá pagar uma conta, vai ter uns juros. Um juros é um aumento. Né? Se você atrasa uma conta, se você não sabe, você vai ter que pagar uma multa, né? Uns juros para aquele valor. E você chega lá, tem uma camisa, olha, me dá um desconto aí de 20%. Só que você tem que saber calcular esses 20%. Prof, essa é a única maneira de resolver? Não. Tem gente que faz esse exercício através de um tema que nós chamamos de regra de 3. Coloque aí, regra de 3 simples. Como é essa regra de 3? Eu vou até marcar aqui, deixa eu pegar a minha régua aqui, vou marcar para você não esquecer. Isso aqui é muito importante saber resolver através da regra de 3. Como é isso, prof? É assim. Esse valor de R$120, ele é o valor total. Se ele é o valor total, você coloca assim, ó, R$120 equivale a um valor de 100%, que é o todo. 100%, você coloca aqui, ó, 100% é o meu todo. Deixa eu fazer até para cá, só para não empatar essa região, que ela é importante para a gente, essa região. Deixa o professor colocar aqui e ficar maior, né? Ficar apertadinho para você entender direitinho aí, ó. Vamos lá. Então, vou repetir aqui, ó. Estava falando que você pode montar uma regra de 3. E eu estava falando, mas o que é isso, prof? Como é isso? Eu nunca entendi isso aqui. Olha, o esquema é o seguinte. O valor R$120, ele é o total. Se ele é o total, R$120, você coloca ele sendo 100%. Amor, o que é 100%? 100% é o todo. Então, R$120 é o valor total. Esse valor total você diz que é 100%. É o todo, é a fatia, é o bolo inteiro. Então, aqui eu tenho que R$120 equivale a 100%. Ah, eu quero um desconto. Qual o desconto que eu quero? De 20%. Aí você calcula aqui. 20% vai ser um valor X. Um nome, porque regra dos 3, né? Vamos falar assim, porque você tem 3 números e quer saber o quarto número. Então, por isso aqui, regra dos 3 valores. Você vai ter 3 valores conhecidos e vai achar um quarto desconhecido. E aí, para você resolver isso aqui, você resolve assim, ó. Vai fazer aqui uma multiplicação cruzada. Vai ter aqui, ó, 100 vezes x, 100, que multiplica x,
igual a 120 vezes 20. Então, você vai multiplicar de forma cruzada. 100 vezes x e aqui 20 vezes 120. Aqui está multiplicando, ó. Aí vai passar a operação inversa, que é dividindo. Então, você vai ter 120 vezes 20 dividido aqui por 100. Agora, você pode fazer uma simplificação, uma divisão por 10 em cima, 10 embaixo, que é cortar, ó. Pachá com 0 em cima e embaixo. Aqui também, ó. Deixa eu sair da frente para você anotar direitinho. E quanto equivale 2 vezes 12? Aqui, ó, ficou 1, né? 2 vezes 12, 24, dividido por 1 vai dar 24. O mesmo resultado que você obteve aqui. Então, você escolhe como é que você quer fazer. Ah, Mura, eu gostei mais desse. Não, me sinto mais à vontade nesse aqui. Não importa. O importante é você entender direitinho como é que faz cada mecanismo. Eu posso fazer a multiplicação direto, 20%, 20 em cada 100, vezes o valor de 120. E aí vai dar aqui R$24. Ou então você pode montar uma regra de 3 simples e direta. 120 ao total? Total 100%. Total 100%. Ah, 20%, aqui ó, aqui é a coluna, fala assim, coluna do dinheiro e a coluna da taxa percentual. 20% equivale a um valor X, multiplique, cruzado bem aqui e você vai ter 24. Alguém poderia perguntar assim, era possível achar através da regra de 3 aqui, esse valor aqui 96 direto? Sim. Porque entenda bem, se você compra, por exemplo, uma camisa por R$120, que são os 100%, e a loja te dá, o dono da loja, do estabelecimento te dá um Entenda bem, se você compra, por exemplo, uma camisa por R$120, que são os 100%, e a loja te dá, o dono da loja, do estabelecimento te dá um total 100%, total 100%. Ah, 20%, aqui ó, aqui é a coluna, fala assim, coluna do dinheiro e a coluna da taxa percentual. 20% equivale a um valor X, multiplique, cruzado bem aqui e você vai ter 24. Alguém poderia perguntar assim, era possível achar através da regra de 3 aqui, esse valor aqui 96 direto? Sim. Porque entenda bem, se você compra, por exemplo, uma camisa por R$120, que são os 100%, e a loja te dá, o dono da loja, do estabelecimento te dá um
Entenda bem, se você compra, por exemplo, uma camisa por R$120, que são os 100%, e a loja te dá, o dono da loja, do estabelecimento, te dá um Entenda bem, se você Opa, tivemos um problema técnico aqui, já conseguimos solucionar. Volta à questão, coloca a imagem do carro aí novamente. Eu estava conversando que a gente teve um carro aí. Esse carro tem um valor de R$18 mil. R$18 mil era o valor do carro. Aí você deu uma repaginada no carro e ele valorizou 25%. Volta para mim agora aqui. Então, se ele valorizou 25%, você vai calcular esses 25% dos 18 mil. Como é que você pode fazer isso, calcular esses 25% de 18 mil? Você pode fazer através de uma regra de três simples e direta. Você coloca assim, ó, 18 mil é 100% e 25% vale X. Então, dessa maneira é que você vai conseguir resolver. Uma outra situação, não quero fazer assim. Você pode fazer através da multiplicação. Você me ajuda? Olha lá, 25% é 25 dividido por 100 vezes, esse D aqui é vezes. Vezes quanto?
18.000. Então, você vai fazer dessa maneira, vai multiplicar por 18.000. Você cancela 2 zeros aqui e 2 zeros aqui. Lembra, cancelar é dividir. Você está dividindo por 100 em cima, 100 embaixo. A gente fala mais simples, vamos cortar esses 2 zerinhos. Agora, você vai multiplicar 25 vezes 18. Você me ajuda aqui? Vamos fazer aqui, ó. 25 vezes 18. Olha, você tem que fazer na munheca. Porque não adianta você pegar um celular, pegar uma calculadora, não. Você tem que treinar aqui. A gente está viciado sempre no celular, não. Vamos treinar aqui, ó. 8 vezes 5, 40, 0, vai 4. 8 vezes 2, 16, mais 4, 20. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 2 é 2. 0, 5, e bem aqui você tem o 4. Então, esse valor aqui, 25 vezes 18, vai dar 450, mas não esqueça esse zerinho aqui, ó. Então, você tem mais um zero aqui, R$4.500. Então, olha só, o carro era R$18.000, R$18.000, ele valorizou 4.500, então vai ter um aumento aqui de R$4.500. Agora você vai somar e você vai ter 0 mais, ó, 0 mais 0 é 0, 0 mais 5 é 5, 8 mais 4, 12, vai 1 bem aqui e 1 mais 1 vai ser 2. Olha o valor do carro aí, R$22.500. Agora eu vou te dar uma dica para facilitar. Não precisava ter feito nessa questão essas contas todas aqui. Você poderia ter usado a lógica. Eu gostaria que você entendesse que, por exemplo, 50%. Repita comigo. 50% é o quê? É a metade. Então, 50% de um valor é a metade do valor. Então, o que é 25%? É a metade da metade. E 50% é a metade. 25 é o quê? A metade da metade. Assim que eu estou falando. O carro não era R$18.000? Era, prof. R$18.000. Qual é a metade de R$18.000? Olha, a metade vai ser R$9.000. Então, R$9.000, 50%. Ah, mas não quero 50%, eu quero 25%. Então, eu pego a metade. Qual é a metade de R$9.000? R$4.500. Então, você pode utilizar a lógica para resolver essas questões de taxas percentuais, de porcentagem. Entenda, 25% é sempre isso, a metade da metade. 50% é a metade. Ah, eu quero achar 10%. Não tem que fazer conta 10%. Você tem que fazer de cabeça 10%. Porque 10% é só dividir por 10. Quanto é 10% de R$200? Aí você divide por 10. Corta um zero aqui, 20. Ah, quanto é 10% de R$245? 10%. Quando você dividir por 10, vai ficar 24,5. R$24,50. Então é importante você ter essa lógica, que 10% você divide por 10, 25% é a metade da metade, porque isso vai facilitar, vai ficar mais interessante as questões, você utilizar esse raciocínio e não apenas fazer conta. Vamos colocar uma outra questão aí? Coloca do aumento na taxa de luz. Olha, está aparecendo uma questão aí, eu vou apagando aqui. A questão seria assim, deixa eu inventar uma história para vocês aí. Aí estava você criar um contexto, criar uma história. Olha, você pode ter uma conta, né, uma tarifa de energia aí de R$240. Tá? A sua tarifa de energia, R$240. Só que teve um aumento. Qual foi o aumento que teve aí? Teve um aumento de 6%. Eu quero saber quanto é que você vai pagar. É como se fosse assim, né? Um mês foi 240, no outro mês aumentou 6% em cima desse valor. Qual será o valor após o reajuste? Vamos lá? Volta para mim aqui. Olha, o valor da tarifa é R$240. Aqui está a nossa tarifa, R$240. Teve um aumento de quanto? De 6%. Vamos calcular 6%? Você vai fazer esse aqui, ó, lembra? 6% de
240. É isso que você quer calcular. Como é que você pode fazer? Pode montar uma regra de 3. Prof, eu sou fã da regra de 3. Então você monta 240 é 100% e 6% vai ter um valor X. Aí você pode resolver a multiplicação cruzada perfeito. Ah, não quero fazer assim. Eu gostei mais da multiplicação. Na boa. Recorde que 6%, o que é 6%? É 6 dividido por 100. 6%, 6 em cada 100, vezes 240 reais. Então é assim, ó, 6 dividido por 100, que multiplica 240. Aqui você pode fazer uma simplificação, ó, um zero em cima, um zero embaixo. Agora você vai multiplicar 24 vezes 6. 24 vezes 6. 6 vezes 4, 24 vai 2. 6 vezes 2, 12. Mais 2, 14. Então aqui deu 144 dividido por 10. E nesse caso, quando você for dividir por 10, como a vírgula está aqui, ó, escondida, não aparece, está aqui no último número, quando você divide por 10, você vai deslocar uma casa para a sua esquerda. Então aqui você vai ter o valor de 14,4. Ah, mas esse aqui é o aumento. O aumento de R$ 14,40. Mas qual é o valor da sua tarifa no outro mês? Olha, se era R$ 240 e teve um aumento de 14,4, você vai ter o seguinte aqui, ó. Você, quando for somar, não esqueça, é vírgula embaixo de vírgula. Aqui, ó, a vírgula está subentendida aqui. Então aqui você coloca um zero e vai fazer 0 mais 4 vai dar 4, aí vírgula, 0 mais 4 é 4, 4 mais 1, 5 e bem aqui 2. Então qual é o valor da sua conta de energia? 254,4. Legal? Então, cuidado com isso para você não errar. Olha, eu queria contar uma última informação para vocês aqui. É o seguinte, uma dica importante para questão de prova, questões de concurso, é uma situação assim. Suponha que você tem um salário. Tem um salário, você não sabe qual é o salário. Aí esse mês aumentou 10%. Anota aí. Esse mês aumentou 10%. No outro mês, em cima desse valor já reajustado, houve um outro aumento de 10%. A minha pergunta é, quantos por cento aumentou o salário nesses 2 meses? Repetindo, você tem um salário, eu não sei qual é o salário, teve um reajuste de 10%. Aí no outro mês, após em cima desse reajuste, aumentou novamente 10%. E eu quero saber qual a taxa percentual de aumento. Isso aparece muito em provas, na escola, concurso, vestibulares, e muita gente responde 20%. Muita gente pensa assim, aumentou 10%, depois aumentou 10%, aumentou 20%. Não, tem que ter o cuidado, sabe por quê? Porque é aumento em cima de aumento. Como assim, prof? Eu não entendi. Olha, vou dar uma dica para você entender a questão. Quando uma questão de porcentagem não falar qual é o valor, você pode escolher um valor. Eu vou escolher um valor aqui de R$100. Mura, se eu escolhesse outro valor, daria certo? Sim, daria certo. Aí R$10 teve um aumento aqui de 10%. Quanto é 10% de R$100? Agora a gente falei que a gente pensa rapidola, né? 10% é só dividir por 10. 10% de R$100, corta um zero, vai ter um aumento de R$10. Se o valor era R$100, aumentou 10, o salário agora vale R$110. E o que aconteceu? Ele vai ter um outro aumento, mas o aumento agora não é em cima de 100, o aumento agora é em cima de 110. Então aqui vai aumentar 10%. Quanto é 10% de 110? Prof, divide por 10, 110 dividido por 10 vai dar 11. Então vai ter um aumento de R$11. Se é 110 mais 11, R$121. Agora pensa, se aqui era R$100
passou a ser R$ 121, teve um aumento em dinheiro. Se era R$ 100, passou a 121, aumentou em dinheiro R$ 21. Mas como esse aumento é em relação a 100, lembra? 21 em cada 100, isso quer dizer que teve um aumento de 21%. Olha aí, muita gente erra isso aqui. Vamos repetir? Você tinha um valor R$ 100, aumentou 10%. 10% de 100 é 10, ficou 110. Aí esse valor reajustado sofreu um aumento em cima dele. Aumento em cima de aumento. 10% de 110, divide aqui, vai dar 11. Virou 121. Então, se era R$ 100, virou 121, aumentou aqui R$ 21. E esse aumento de R$ 21 em relação a 100 vale 21%. Então, essa aqui, muita gente cai nessa situação. Nós conversamos hoje aqui de um tema muito importante que você tem que saber legal, é o tema de porcentagem. Não esqueça, quando aparecer, por exemplo, 2%, você já sabe, isso é a taxa percentual, que é 2 em cada 100. Se aparecer aqui 4 dividido por 100, você já sabe que isso aqui é 4%. Além disso, ensinei como é que a gente faz para calcular uma taxa percentual de um valor. Se você quiser conhecer o meu canal, Matemática Rapidola, tem mais aulas de taxas percentuais. Te espero até a próxima aula, Rapidola. Vou deixar aqui para você anotar qualquer dúvida.